Bem-vindos a mais um podcast. Eu sou Lívia Lacerda, advogada. Estou aqui com a Fernanda, a doutora Fernanda Jatobá, advogada. E hoje nós vamos falar de um tema que é super recorrente, muitas dúvidas sobre ele, mas a gente vai falar aqui rapidinho e ela vai nos dar dicas práticas sobre o divórcio. Obrigada, doutora. Espero que a gente possa conversar aí juntas sobre esse tema que é tão complexo e que traz tantas demandas para os nossos escritórios, que são os divórcios e o quanto um erro, mesmo que seja pequeno, pode trazer prejuízos altíssimos e, inclusive, dificultar muito a partilha de bens, trazer diversos prejuízos financeiros. A doutora já deve ter presenciado isso no seu escritório, daquele cliente que não sabe o que precisa ou não partilhar, daquele cliente que não sabe que a pensão alimentícia não necessariamente vai ser 30% do salário. É a maior dúvida. Não é? O cliente, ele chega no escritório pensando assim, não, tem que pagar 30% do salário e ponto final. E não é assim, né, doutora? Correto. E eu falo que o que a gente tem, inclusive, de casais que já estão separados de fato, mas não ajuizam a ação para poder se divorciarem legalmente, com receio do patrimônio que vai ser dividido, com receio de uma pensão que pode ser determinada. Então, eu sempre falo que conhecimento liberta. Precisam buscar entender como que funciona o divórcio na justiça, tirar esse temor que eles têm sobre o divórcio e buscar e resolver sua situação de fato para você seguir sua vida mais livremente. Então, essas dicas, elas são mais básicas que nós vamos passar hoje, mas elas dão o pontapé inicial aí para quem tem dúvida de como vai ser o divórcio. Sim, eu vou até citar o caso de uma cliente lá do escritório que recentemente apareceu falando assim, olha, Fernanda, eu sou separada de fato do meu ex-marido, já tem décadas, e acontece que a gente não fez a partilha de bens. Comum. E ela achou que por conta disso, ela continuaria a ser uma partícipe naqueles bens que ele veio adquirir posteriormente a essa separação de fato. Veja bem. E aí eu tive que explicar para ela que não. Então ele adquiriu um patrimônio após ele ser divorciado. E veja, ela, além de tudo, ela não fez um requerimento de LOAS porque ela era casada com ele. Ainda estava impedindo isso. Ela. Né? Então assim, ela deixou de receber um benefício do governo porque ela não tinha consciência dos efeitos dessa separação de fato, né? E aí eu expliquei para ela, conversei com ela e nós resolvemos toda aquela situação relacionada a ela. Então, a primeira coisa que eu acredito que a gente precisa citar aqui é que procure um advogado. Com certeza. Procure um advogado para analisar a sua situação, para verificar essa partilha de bens, para verificar a questão da pensão. Pensão alimentícia não necessariamente será 30% do seu salário. Será analisado seu padrão de vida, será analisado... Porque às vezes a pessoa fala que ganha um salário mínimo e tem um padrão de vida de uma pessoa que ganha milhões. Sim. Então, certamente, o valor da pensão alimentícia precisa observar isso. E outra coisa, imagina se cada uma das mulheres das ex-mulheres do Neymar recebessem 30% do valor que Como que ele ficaria? Imagina! Então, não. E como essas mulheres ficariam, né? Porque você imagina você receber 30% do que o Neymar percebe por mês? O valor seria exorbitante. Sim. E o valor da pensão alimentícia, ele não tem esse condão de enriquecer, né, o alimentado. Não tem esse condão, não tem essa finalidade. Então, o juiz vai precisar analisar, na hora de fixar o valor da pensão, qual que é a necessidade da criança, qual que é a possibilidade do pai. Sim.
para aí sim verificar se esse valor será 30% ou se será um valor inferior ou mesmo superior. Isso, né? A gente precisa ter em mente que não existe esse percentual de 30%. Esse percentual pode ser 10, pode ser 20, pode ser até superior do que 30%. Então, ou seja, o que precisa ficar claro é que não tem o percentual. Isso vai ser analisado pelo juiz diante do que os advogados vão levar para ele, que é essa possibilidade de quem vai pagar e a necessidade de quem está pedindo. E eu não sei se já aconteceu com você, mas do cliente chegar no escritório e falar assim, olha, doutora, a minha mulher gasta demais. Já aconteceu com você? Sim. A minha mulher não gasta, né? Tem que falar claro com ele. Mas, casado no regime, porque na hora de realizar o divórcio, o seu advogado necessariamente precisará analisar qual o regime de casamento que você optou. É o ponto de partida. Exatamente. E aí, muitas vezes a pessoa é casada no regime de comunhão parcial de bens, fala que a esposa gasta demais e esquece que essas dívidas contraídas pela esposa também são partilhadas. Muitas vezes as pessoas não têm ciência disso, de que as dívidas não também. É só o bônus que é partilhado. Não é só a casa, o carro, não. A dívida do cartão de crédito, a dívida do limite especial, o empréstimo feito lá com a Caixa, tudo isso entra na partilha. Essas dívidas também precisam ser partilhadas. Tem até um caso engraçado de um cliente de escritório que era casado com uma médica. E na hora do divórcio, ele falou comigo assim, doutora, aceita esse acordo, porque se essa mulher quiser dividir todas as dívidas que ela tem, você acredita? Acordo. Vamos não quero ler mais nada. Agora, do jeito que está, tá ótimo. E tudo por conta das dívidas, né? E a gente às vezes esquece disso, né? Você já teve algum caso assim no seu escritório? Normalmente os clientes não estão cientes que a dívida também entra. Às vezes eles acham, não, essa dívida apenas eu fiz. Essa dívida não é da minha esposa, então não vai entrar. E não funciona assim. Na hora de dividir os bens, claro que dependendo do regime de casamento, não é avaliado quem adquiriu, o esforço de quem que adquiriu, o dinheiro da onde que entrou, ou a dívida, quem contraiu essa dívida. Nada disso é avaliado. Se foi dentro da constância do casamento, vai ser dividido, tanto bônus quanto ônus. A gente tem algumas exceções, que são aqueles casos que a gente consegue comprovar por A mais B que aquela dívida ela não foi convertida para o bem da família. Sim. Né, que é importante a gente colocar também, porque, de fato, eu já tive um caso em que foi realizado um empréstimo, mas para um terceiro. Sim, Entendeu? Conseguiram demonstrar isso, exato. Isso, e a gente conseguiu demonstrar que esse empréstimo que foi feito tinha dívida, era uma dívida, inclusive, muito alta, fez uma grande diferença na partilha dos bens, mas o empréstimo que havia sido realizado tinha sido realizado para proveito de um terceiro, que inclusive estava realizando o pagamento dessa dívida. A gente conseguiu comprovar isso, e graças ao fato de que nós conseguimos demonstrar que essa dívida não foi realizada para proveito da família, é que nós conseguimos retirar essa dívida da partilha. Excluí-la. Porque se a gente não tivesse conseguido comprovar, reitero, provas, nós tivemos que apresentar provas, se a gente não tivesse conseguido comprovar, essa dívida teria sido partilhada. E aí seria um grande problema, né? Imagina. Prejuízo para uma das partes. Prejuízo gigantesco. E é o que eu sempre falo, o divórcio, ele pode sim ser um encerramento ali daquele relacionamento. De fato, é um encerramento daquele relacionamento. Eu já tive alguns casos no escritório de divórcios de casamentos extremamente longos. O caso que eu tive, acredito, o casamento mais longo era um casamento de 40 anos. Que acha que não vai mais separar e vem um divórcio. Até a gente não acredita. Doutora, eu primeira reunião com os clientes, vi a certidão de casamento, 40 anos de casamento, tinha um pouco menos. Falei com eles assim, né, na primeira reunião, falei assim,
gente, não tem como fazer esse divórcio de vocês. 40 anos de casamento, vamos conversar, vamos verificar o que está acontecendo, por que vocês querem divorciar. Já ficaram tanto tempo juntos. Exatamente. Então, foi uma conversa, assim, extremamente longa. Não há que se falar em compatibilidade, 40 anos. 40 anos, que isso, tem filhos já criados, netos, vamos conversar, beleza, conversamos, eles falam, não, então, doutora, nós vamos continuar casados. Foram embora. Que acontece muito, inclusive. 2 anos se passaram. Retornaram, infelizmente. Retornaram ao escritório, falaram comigo, doutora, de fato, não tem jeito. Não dá pra continuar. Acabou mesmo o relacionamento, a gente não aguenta mais. Então, a gente quer realmente se divorciar, porque, caso contrário, isso vai passar para uma demanda até criminal. Então, chegaram nesse ponto. E aí, finalizamos ali, realizamos o divórcio desse casal. De fato, foi o fim do relacionamento entre os dois, mas não foi o fim da paz financeira, não foi o fim do patrimônio. Nós conseguimos fazer uma divisão correta entre eles, que abarcou as necessidades de cada um dos cônjuges naquele momento. Então, eu entendo que é isso. Quando você está bem instruído com um advogado de confiança, será o fim do relacionamento, mas não será o fim da sua paz. Perfeito. Casamento é isso que precisa ficar em mente. O que está terminando ali é um relacionamento a 2, conjugal, mas precisa manter todo o resto. E quando você tem esse processo bem instruído por um advogado, você tem esse processo da melhor forma possível, você consegue ter essa paz. Exatamente. Então, esse podcast de hoje foi mais rapidinho. Queria agradecer a doutora Lívia, foi maravilhoso. A gente continua sobre esse assunto em um outro podcast, se vocês tiverem gostado. Deixa pra gente as dúvidas de vocês, principalmente nas nossas redes sociais. O Instagram do escritório, @jatobá-advogados. Né, doutora Lívia, quer deixar suas redes sociais também? Minhas redes sociais estão escritas no vídeo. E deixem as dúvidas, a gente sempre tem o maior prazer em respondê-las. E caso a gente veja que é um tema que a gente sabe que é muito amplo e que pode trazer aí um podcast mais extenso, já deixa aí a dica para um próximo podcast. Isso aí, muito obrigada. Deixa para nós sua curtida, compartilha com outras pessoas para que possam acompanhar o nosso conteúdo. Até mais. Até mais.